A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo, em Formosa, Goiás. Meus irmãos, é com muita honra que nós iremos dar continuidade a esse precioso ensino da carta aos Hebreus. É um estudo abençoado e nós vamos hoje estudar o capítulo 10. Pensa, meus irmãos, num capítulo abençoadíssimo. Vamos lá? Irmãos, primeiro nós temos que ter em mente que essa carta aqui não foi escrita, pelo menos com o propósito inicial de evangelização. Essa carta, irmãos, ela foi escrita com a finalidade de fortalecer os nossos irmãos hebreus que estavam passando grande luta durante aqueles dias. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 32 que os nossos amados irmãos, eles realmente estavam tendo a sua fé grandemente provada. E então o que o nosso autor, o nosso escritor aqui, ele faz, meus irmãos? Nós vamos ver que essa carta é um convite para que os hebreus se aprofundassem no seu relacionamento com Deus. Era um profundo convite para que eles pudessem chegar diante da presença de Deus como uma única forma de conseguirem permanecer firmes no Evangelho. Nós vamos ver isso aqui a partir do versículo 19 ao 20. Mas primeiro, o que o nosso escritor aqui ele faz? Bem, nosso escritor primeiro, ele vai tentar fazer com que os nossos amados irmãos hebreus, eles venham se desvencilhar de todas aquelas práticas do Velho Testamento. Ou seja, ele tenta afastar os judeus de todos aqueles sacrifícios, aquelas liturgias que não tinham mais nenhum efeito, mais nenhum valor, a partir do momento em que Deus fizera com eles uma aliança através do próprio Cristo. Quando Deus fez uma aliança com os hebreus através do Cristo, então a antiga aliança automaticamente já foi abolida. Então o que ele vai explicar aqui? Bem, primeiro ele vai mostrar que todos aqueles sacrifícios realizados todos os anos, ali não havia uma purificação interior. Apesar dos homens ali terem uma espécie de purificação ritual, mas as suas mentes, seus corações continuavam contaminados por todo tipo de pecado, de imoralidade, dos maus desejos, das suas maldades. Ou seja, o pobre hebreu, ele pegava o seu sacrifício, ia ao templo, entregava para o sacerdote, então era realizada toda aquela cerimônia de purificação, mas infelizmente ele continuava com a sua vida de escravidão exatamente dos seus maus desejos. E aí você me pergunta, então qual era a finalidade daquele sacrifício? Irmãos, a finalidade daquele sacrifício era exatamente mostrar para aqueles hebreus o quanto eles eram maus e terríveis. Quando aquele animal estava sendo morto e o seu sangue oferecido para expiação, os hebreus ali poderiam, durante um espaço de tempo, eles poderiam refletir e ver o quanto eles mereciam morrer, o quanto eles eram realmente pessoas terríveis. E ainda assim, havia um Deus tão santo, tão amável, tão puro, um Deus realmente, irmãos, tão espetacular, que vendo um povo numa condição tão degradada, uma natureza realmente tão arrebentada pelo pecado, esse Deus ainda aceitava esse povo, acolhia esse povo e o permitia que esse povo o servisse. Que Deus misericordioso, irmãos. Mas aqueles sacrifícios, eles precisavam se repetir todos os anos, justamente para que os hebreus, eles entendessem que verdadeiramente eles eram um povo corrompido pelas suas iniquidades. Mas Deus estava aceitando aqueles sacrifícios, meus irmãos, até que viesse aquele que viria resolver o problema do pecado. E nós vamos ver aqui o escritor exatamente citando aqui trechos do Salmo 40, para mostrar, meus irmãos, que na verdade Deus nunca quis aqueles sacrifícios e ofertas, holocaustos, ele nunca, na verdade, de verdade, ele não quis. Mas tudo aquilo, meus irmãos, não passava de uma sombra. Deus estava dando ali um vislumbre, uma sombra daquilo que ele faria quando viesse ao mundo o Cristo. E quando o seu corpo foi gerado, meus irmãos, no ventre de uma virgem, quando Cristo veio ao mundo,
Deus ele simplesmente parou de olhar para todos aqueles sacrifícios, todas aquelas liturgias, e os seus olhos, dali então, passaram a estar voltados totalmente para o Filho de Deus. Por quê? Porque era o Filho de Deus, meus irmãos, que faria algo que a lei nunca conseguiu fazer: limpar a mente e o coração de todos aqueles ofertantes. E nós vamos observar, meus irmãos, que Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, ele oferece então um sacrifício perfeito, se tornando não só o próprio sacrifício, mas até mesmo o sumo sacerdote. Não um sumo sacerdote falho e pecador como os da lei, mas agora um sumo sacerdote, meus irmãos, que se apresenta diante de Deus assentado à sua direita lá no céu. É esse o nosso sumo sacerdote, Cristo. E não somente isso, além dele nos purificar uma vez por todas, por isso mesmo, Cristo, ele não precisou morrer várias vezes e não há necessidade mais de sacrifícios, porque o sacrifício que ele realizou é um sacrifício que vale sem prazo de validade. Por quê? Porque ele envia o Espírito Santo e nós que temos agora o Espírito Santo de Deus habitando em nosso corpo, o pecado simplesmente não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa mente, sobre os nossos corações. Por quê? Porque agora nós não somos mais servos do pecado, nós nos tornamos servos da justiça. É essa, meus irmãos, a aliança profetizada nos dias do profeta Jeremias, lá no capítulo 31. Nós vamos ver, meus irmãos, que ali há essa promessa de que depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei a minha lei no seu coração e na sua mente, ali eu vou escrever. E quando isso acontecer, eu não mais me lembrarei dos seus pecados. E isso estava se cumprindo de fato, exatamente quando Cristo veio ao mundo. Então depois aqui, meus irmãos, do escritor mostrar para os hebreus de uma forma clara, objetiva, numa interpretação segura da lei, ele então faz o grande convite para os hebreus. Agora, meus irmãos, venham com intrepidez, com ousadia, venham direto para o Santo dos Santos, não com sangue de animais, mas com o sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, o que o nosso escritor aqui ele quer transmitir para os nossos irmãos hebreus? Em primeiro lugar, nós temos que entender que naquela época nós tínhamos ali ainda o templo de Herodes. E o Santo dos Santos, tanto no templo de Herodes, como no de Salomão, como lá no tabernáculo de Moisés, era o local mais sagrado dos santuários que existiam em Israel. Por quê? Porque era ali que verdadeiramente o sumo sacerdote, ele entrava apenas uma vez por ano, não sem sangue, porque se ele entrasse ali sem sangue, ou se Deus não aceitasse aquele sangue, ele simplesmente morreria, e ele entrava ali realmente apavorado, temendo pela sua própria vida, porque era ali, meus irmãos, em que nos dias de Moisés e de Salomão, por exemplo, a glória de Deus, irmãos, ela descia do céu, diante da Arca da Aliança, e ali recebia o sangue para renovar a sua aliança com o povo. Então ali era uma espécie de sala do trono, o próprio Deus estava ali, naquele local. Por isso, nem o sumo sacerdote poderia entrar sem autorização. Fora daquele local, ainda dentro do templo, nós tínhamos ali o chamado Santo Lugar, onde os sacerdotes comuns, eles entravam, reabasteciam ali de azeite os candelabros, também os pães da presença, e ali ofereciam incenso a Deus. Para entrar ali, eles entravam ali e faziam todo um ritual de purificação, se lavando com água, e ali então eles exerciam o serviço sagrado com muita reverência, pois qualquer passo errado custaria a sua própria vida. Eles iriam certamente morrer. Aí fora daquela região nós temos ali então o local chamado Pátio dos Sacrifícios, Pátio ali dos sacerdotes, onde se ofereciam os sacrifícios. E fora aquela área ali, nós encontramos então o chamado Pátio de Israel, onde os judeus, homens, eles vinham entregar os seus sacrifícios e observavam toda a cerimônia sendo feita ali no Pátio dos Sacerdotes. Depois, mais distante, nós temos o Pátio das Mulheres. E, por fim, nós temos, em último lugar, o Pátio dos Gentios. Como era o Pátio dos Gentios? Era separado por um muro de separação, em que aquele que atravessasse, ele simplesmente seria morto. Então, cada um tinha a sua área. Quanto mais distante de lá do Santo dos Santos, mais distante o homem estava de Deus. Aquele grupo de pessoas estava distante de Deus.
E agora, o nosso escritor vai dizer para os hebreus: olha, agora vocês têm um acesso diretamente no Santo dos Santos. Cristo, quando morreu na cruz, ele abriu um novo e vivo caminho para nós chegarmos diante do Santo dos Santos. Ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que agora o acesso direto à presença de Deus foi aberto. E foi aberto pelo próprio Cristo, através do véu da sua carne. Quando estamos em Cristo, nós nos apresentamos também diretamente diante de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, intimidade. E ele diz para nós entrarmos assim, com ousadia, não com medo. Por quê? Porque o sumo sacerdote, quando ele entrava no dia da expiação, ele entrava com medo, apavorado, porque ele sabia o quanto a sua consciência era contaminada e era impura. Agora nós não, meus irmãos, nós entramos com ousadia, com temor sim, com respeito também, mas nós entramos com ousadia, porque agora a nossa mente, o nosso coração, ele está completamente limpo pelo sangue de Jesus Cristo, e nós entramos agora, através do sangue de Jesus Cristo, diretamente diante da presença de Deus, e esse Deus nos ouve, esse Deus nos atende, ele perdoa os nossos pecados, ele não se lembra mais das nossas iniquidades, e ele nos mantém vivos, de pé, firmes na sua presença. Só agora, irmãos, passando a viver essa nova vida de relacionamento íntimo, de um relacionamento presencial, uma intimidade diária com Deus, só assim, meus irmãos, nós seremos capazes de passar pelas lutas, pelas provações, pelas perseguições. Só assim aqueles hebreus, eles conseguiriam enfrentar todas aquelas lutas que eles estavam passando durante aqueles dias. Esse é um convite de Deus para os hebreus e é também um convite de Deus para nós. Agora imagine, meus irmãos, com um convite especial, maravilhoso, como esse vindo da parte de Deus, como é que nossos amados irmãos na fé, os hebreus, eles poderiam simplesmente abrir mão de tudo isso, desse sacrifício de Cristo, dessa limpeza espiritual da mente e do coração, dessa nova oportunidade de relacionamento com o próprio Deus Altíssimo, e simplesmente abrir mão de tudo isso e voltar àquela mesma vida religiosa e praticar aqueles mesmos rituais do Antigo Testamento, que agora já estavam completamente abolidos, porque Deus havia feito uma nova aliança com o seu povo. Realmente não havia outro caminho a não ser Cristo. A partir do momento em que eles foram iluminados, e a partir do momento que nós somos iluminados, não existe outro caminho, senão servirmos a Cristo. Mas aqui o nosso escritor, ele também traz uma ressalva muito importante. Ele vai falar do perigo de, mesmo conhecendo essa libertação que temos em Cristo Jesus, esse caminho que nos foi dado a Deus, o que vai acontecer com aqueles que vão recusar permanecer nesse caminho? O que pode acontecer com aqueles que simplesmente eles não querem deixar o pecado, querem continuar praticando o pecado voluntariamente? Aí, meu amigo, o exemplo que ele dá também é o próprio exemplo da lei. A lei, meus irmãos, ela não é apenas uma sombra das coisas boas e dos bens futuros, mas a lei também, meus irmãos, ela é uma pequena sombra dos grandes e terríveis juízos de Deus para aqueles que rejeitam a Cristo, para aqueles que rejeitam o sangue da aliança. Por exemplo, no Velho Testamento, a pena máxima para um pecado era a morte. Quando alguém, por exemplo, era pego em ato de idolatria, poderia ser filho, pai, mãe, tinha que ser morto. Alguém que era pego em flagrante adultério, ou alguém que assassinava o seu irmão, todos esses tipos de pecado era a morte, a morte. Mas, pastor, Deus não poderia perdoar essas pessoas? Meus irmãos, se ali na ânsia da morte, a pessoa, de repente, se arrependesse por ter transgredido aquela lei, né, e realmente fosse um arrependimento genuíno, poderia sim haver perdão de Deus, mas a sentença, irmãos, seria irreversível. A sentença seria a morte. Isso nós estamos falando na época da lei. Agora, no Novo Testamento, imagine como será o juízo. E ele deixa claro, se no Velho Testamento foi a morte física, no Novo Testamento, nessa nova aliança com Deus, depois do próprio Cristo apresentar o seu próprio sangue a Deus, morrendo naquela cruz do Calvário, nos concedendo um espírito
Espírito da graça. Aquele que rejeitar essa aliança, profanar, cuspir, virar as costas para essa aliança, para este sangue de Cristo, para esse Espírito tão precioso. Meus irmãos, o juízo será simplesmente não mais a morte física, mas sim a morte espiritual, ou seja, o tormento do fogo eterno. Então nós não podemos brincar com Deus. Deus é um Deus amoroso, misericordioso, nos proporcionou tamanha aliança maravilhosa para nos trazer de volta a Deus. Mas aqueles que rejeitarem realmente terão consequências eternas. E para finalizar aqui, meus irmãos, o nosso escritor, então, ele tenta agora voltar os nossos amados hebreus de volta ao primeiro amor. E o que ele faz aqui, meus irmãos? Ele tenta, então, lembrar os hebreus para que eles continuem firmes, mantendo a sua confiança em Deus, para que eles não abandonem, meus irmãos, o seu galardão já conquistado diante de Deus. Por quê? Porque aqueles hebreus já haviam enfrentado de tudo, principalmente no início da sua fé. No início da sua fé, meus irmãos, eles foram insultados, eles até apanharam, eles até foram espancados. No início da sua fé já havia acontecido de tudo. Seus bens foram confiscados, muitos dentre eles foram presos. E o que eles faziam? Ficavam envergonhados, deprimidos? Não, pelo contrário, eles recebiam tudo isso com alegria. Eles aconselhavam uns aos outros, fortaleciam a fé uns dos outros. E assim eles permaneciam firmes. É claro que o tempo vai passando, meus irmãos, e a nossa fé às vezes vai desgastando com grandes lutas, com grandes perseguições. Mas aqui o nosso escritor ele fala, olha, dentro em pouco tempo ele virá e não tardará. Calma, Cristo breve vem. Ele está voltando, ele está chegando e com ele está o seu galardão para dar a cada um que permanecer na fé, que permanecer firme no Evangelho. E ele diz, o meu justo, ele viverá pela fé. Mas aquele que retroceder, infelizmente, a sua alma nele não terá prazer. Nós, meus irmãos, nós somos daqueles que retrocedem para a perdição. Daqueles que diante das lutas retrocedem para a mesma velha vida fracassada lá no mundo. Nós somos daqueles que permanecemos firmes, meus irmãos, até o dia glorioso do arrebatamento, se estivermos vivos, ou mesmo para a ressurreição dos mortos. Se já estivermos dormindo com o Senhor, será um evento em que vivos e mortos que estiverem em Cristo se encontrarão com o Senhor nos ares e com Ele permanecerá eternamente. Meus irmãos, guarde essa mensagem no seu coração, fiquem todos firmes na fé e que a bênção do Senhor esteja contigo. Obrigado pela oportunidade, Ministério Brasil para Cristo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.